Olá, Noel Cunha, tudo bem? Olá, Haroldo. Tudo bom e você? Tudo bem? Bem, prazer tê-lo aqui. Você está falando de onde, Noel? Estou falando aqui, Haroldo, de Catanduva, interior de São Paulo. Opa, fica aí na região aí de Ribeirão Preto, mais ou menos por aí, não é? É, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, tem razão. Daí Isso, para São José do Rio Preto deve dar o quê? Uns 50 minutos de veículo, de carro? é isso aí mesmo. Muito bom, Noel. Noel, é um prazer ter aqui comigo. Na verdade, o convite que eu fiz é que você, além de ter dado a sugestão no ano de 2020 para que eu transformasse dois cursos que eu tenho completos, um de 5S e outro de TPM, em um curso avançado que a gente denominou que seria um curso de consultor pleno de 5S e consultor pleno de TPM. Eu achei a sua ideia muito boa, prometi para você que colocaria a ideia em prática. Trabalhei para ver como é que poderia fazer um trabalho de aprofundamento no curso que já existia e existe ainda, que são os cursos completos, para que a gente tivesse alguma atividade prática, já que um consultor pleno ele tem que ter a capacidade de orientar tanto a empresa que ele trabalha, como quem sabe se ele for convidado para fazer um trabalho externo fora da empresa, ele ter a capacidade para fazer isso não somente através do conhecimento teórico, mas também o conhecimento prático. Então, eu e você, a gente foi desenhando esse modelo, o modelo ficou pronto no início do primeiro semestre de 2020, e você foi o primeiro consultor pleno de 5S, certificado diretamente por mim, e depois você ficou altamente motivado também para fazer o curso de consultor pleno de TPM. É, Então, eu queria primeiro agradecer a você aqui em público pela contribuição que você deu na construção, primeiro na sugestão, depois na construção desses dois cursos, e depois parabenizar pelo seu empenho, né, em ter feito esses dois cursos. A gente sabe que são cursos que exigem a dedicação, a concentração. É um curso que eu considero pesado, e tem que ser assim, porque você tem que ter essa qualificação para ser um consultor interno ou externo dentro de uma empresa. E eu queria saber de você, Noel, aí você pode separar, se você julgar necessário, quais foram os motivos que fizeram com que você tivesse esse desafio na sua vida profissional de fazer esses dois cursos, de consultor pleno de 5S e consultor pleno de TPM. Ah, certo. Então, Haroldo, a minha vida, assim, ela se divide, né? Em antes e depois do 5S. Opa! Quando, em 2016, eu trabalhava no hospital, na área da qualidade lá, lá Que hospital era, Noel? é um hospital aqui de Catanduva, hospitais da Fundação Padre Albino. Você Ah, conheceu eu aqui em conheci, inclusive, a 2017. seu convite, Isso, eu fui aí dar uma palestra, né? sim, Me sim. lembro bem. Então, Haroldo, quando eu conheci o livro A Certificação 5S, eu quebrei um paradigma enorme na minha vida. Como eu fui assim, sempre profissional da área da qualidade, e ali, para mim, o 5S antes era muitas latas de tinta, né? Era muita pintura, muita. Eu não vi o 5S como um processo educacional. E aí foi quando eu me deparei lá, tinha um livro de sua autoria, né? E aí eu comecei a ler aquele livro e falei, puxa vida, né? Como que ninguém pensou nisso antes, né? Por que que eu não conheci isso antes? Quantos Certo. problemas eu teria evitado se eu conhecesse o 5S dessa forma? E ali na hora eu já passei a ser um seguidor, né, da ferramenta. E aí mudou mais ainda quando a minha gestora ela falou assim, Noel, você vai ser o coordenador da área de 5S aqui no hospital. A princípio, assim, eu fiquei um pouco bravo, né? Falei, mais essa ainda, né? Mas Sim. depois foi um prazer enorme, assim, ter trabalhado lá com o pessoal. Tinha muito treinamento, lá eles levam o 5S muito a sério, né? E a gente fez ali um trabalho excelente de motivação com o 5S, né? Então aí eu fui conhecendo, né, Haroldo? E desde então eu fui te amolando, né? Opa, não, pelo contrário, é um Até prazer.
até hoje, né, Haroldo, você também é um apaixonado por essas duas ferramentas aí, né, o 5S e o TPM. Às vezes até pergunta que a gente manda à tarde da noite, você responde, de domingo Opa, você com responde. prazer, prazer. E aí, Haroldo, foi realmente um diferencial, assim, na minha vida profissional, né? Só que aí, como eu treinava muitas pessoas do 5S, de auditor de 5S, eu senti uma necessidade de ter algo que comprovasse, né? Aí eu queria um curso seu. Aí foi quando eu sempre falava, Haroldo, cria uma certificação, né? Você já é uma autoridade aí no assunto e tal. E aí, né, em 2020 você criou essa certificação, Haroldo, mas eu iria fazer ela, viu? Eu iria de qualquer forma. Eu iria fazer ela sim, né? Então, no TPM, foi mais ou menos igual também, foi assistindo um vídeo seu, que foi uma quebra de conceito também, que eu achava que TPM era manutenção autônoma, e muita gente acha isso ainda, né, Haroldo? Você sabe disso? O Sim. pessoal acha que é manutenção, até consultor aí, consultores renomados falam que a TPM é manutenção autônoma. E para mim era algumas tarefas que você dava mais ao operador e não passava disso, né? Aprendi na faculdade desse jeito. E foi vendo um vídeo seu também, do mesmo ano, no mesmo ano, que eu caiu a ficha, né? Falei, nossa, engenheiro de produção tem que saber isso. Todo engenheiro de produção tem que saber o que é TPM, né? Na íntegra mesmo, né? E só que na época eu não conseguia implementar, né? No hospital não tem como implementar o TPM. Mas aí sempre eu vi os seus vídeos, né? Aí em 2018 eu entrei na gráfica, quando eu abri a porta e entrei na produção, eu falei, nossa, agora vai dar para implementar, agora, Opa, né? E sempre ali, eu adquiri a Bíblia do TPM, né? Comecei a ler, estudar, mas ainda não tinha o curso, né? Eu queria muito fazer o curso. E aí foi onde Deus preparou aí, né, tudo. Em 2020 a gente conseguiu aí essa certificação. E aí, qual é o diferencial, né, do curso? Com certeza o material, né, Aru? O material, o suporte que você dá, né, é muito bom mesmo. Então, esse livro aqui, ó, que eu tenho ele aqui perto de mim, que foi o responsável de tudo, né? Olha ele aí. muito bem. Esse livro aqui, já li ele de capa a capa e tá sempre aqui, não empresto. Que Na ali tem verdade, viu, tudo. Noel? Esse livro, a Certificação 5S, ele é uma revisão atualizada e ampliada da Bíblia do 5S. A Bíblia do 5S Ah, sei. eu escrevi entre 2001 e 2006, foi um grande best-seller. E aí eu pretendia fazer aí depois de 2006, em função da consultoria que eu dei a várias empresas, inclusive na América Latina, aqui fora do Brasil, também fazendo benchmark. Então eu comecei a revisar a Bíblia do 5S, que eu tinha escrito de 2001 a 2006, e teve uma revisão tão forte que ele desconfiguraria a versão anterior, ficaria muito Ah, diferente entendi. se eu lançasse ele como a Bíblia do 5S numa outra edição, pela quantidade de informações, pelos detalhes, o formato. Então, eu resolvi, então, em 2012, tirar do mercado a Bíblia do 5S para lançar esse chamado a Certificação 5S, que é o livro hoje mais completo que tem no mercado sobre o tema 5S. Eu digo isso porque algumas pessoas ainda me procuram atrás da Bíblia do 5S, porém, esse, a Certificação 5S, é muito mais atualizado e ampliado também, porque tem muitas informações. É um livro de 400 páginas, não é? Então, eu Sim. faço benchmark, inclusive, em literaturas em inglês. Não dá para fazer em outras línguas, porque eu só falo em espanhol e inglês. E, sem sombra de dúvida, é o livro mais completo que eu hoje vejo no mercado Certeza. mundial. É esse livro, a Certificação 5S. Esse E, livro aqui Noel, é excelente. com relação aos cursos, eu tinha um desejo muito grande antes, porque eu dou consultoria para 5S TPM desde 95, eu trabalho sozinho, você sabe disso, eu não tenho consultores associados. Então, Uhum. todos os trabalhos nas empresas, desde o convencimento da liderança, fazer diagnóstico, capacitar as pessoas, acompanhar os trabalhos,
até fazer auditoria de certificação 3S, 5S. Eu faço isso aí diretamente, isso dá condições de eu fazer a melhoria nos próprios produtos, né? Que eu tenho, tanto treinamento como livros. Então, sobre 5S, eu hoje tenho acumulado aí 18 livros publicados de 5S, tenho 17 de TPM, né? E eu comecei, então, em 2015, a fazer esses cursos gravados. Então, todos os cursos hoje de 5S de TPM estão gravados. As empresas podem comprar e baixar esses cursos. No caso do 5S, eu também tenho ele na versão espanhola. Quando eu falo versão espanhola, não é legendado, é o curso todo falado por mim, todo espanhol, com todo material de apoio também espanhol. TPM eu não fiz isso ainda porque não tem um mercado tão grande nos países aqui fora do Brasil para o TPM, então não adianta investir o produto ficar na prateleira, produto TPM, tem um custo alto, porque eu tenho que gravar isso aí em estúdio, fazer edição, mas o TPM está em espanhol, e há 2 anos e meio eu resolvi também colocar esses cursos para as pessoas fazerem à distância, né? Então, a empresa tem duas opções, a empresa ou as pessoas, ou comprar e baixar, ou então, que, se ele quiser fazer à distância. A vantagem de fazer à distância é que a pessoa passa por provas, por testes como você passou, e caso passe, ele recebe um certificado, no caso digital, né? Automaticamente emitido pela plataforma. Mas quando são esses 2 cursos que você fez, o certificado ele não é digital, então você recebeu o certificado que eu assinei, porque daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esses 2 cursos. Ele exige trabalhos práticos que você fez, é um trabalho, olha aí o certificado que você recebeu. Muito bem, Noel. Então, esses cursos estão à disposição. Eu vou colocar aqui para quem tiver interesse, um momentinho só, de se inscrever. Eu estou passando aqui embaixo, olha. Então, tem esse site aí, 5stpm.com.br, que a pessoa se inscreve e, passando nas provas, né, nos módulos, a pessoa recebe o certificado. E o curso, ele tem material de apoio, né? Tanto material de apresentação, como formulários, exemplos, e até e-books, que as pessoas recebem, e-books referentes a cada um dos cursos que a pessoa faz. Entendi. Então é isso, Noel. Agora, pode falar, por favor, Noel. Falando sobre, assim, 5S ainda, né? Sobre o livro A Certificação 5S. Hoje, o profissional da qualidade ou um gestor do 5S, seja uma área ou uma pessoa, ele só não vai implantar o 5S se ele não quiser, né, Haroldo? Porque o 5S se implanta com 9 fases, né? Tá lá no livro. Cada detalhe de cada fase, todos os problemas possíveis, quando você vai lançar o dia D, né? Depois de quantos dias que você vai fazer a auditoria, né? Quantos auditores você vai precisar, tem o cálculo lá para você fazer os auditores. Então, eu acho que quem sofreu foi você lá atrás, né, Haroldo? Que não tinha livro na época, né? Então, hoje na verdade, nós temos aí de mão beijada, né, vamos dizer. Na verdade, Noel, quando eu trabalhei nessa empresa, no Polo Petroquímico de Camaçari, a chamada Central de Manutenção de Camaçari, a partir de 1990, eu era engenheiro de manutenção, depois eu virei a gerente, mas também era um facilitador da qualidade. A empresa resolveu implantar o sistema de qualidade total, os diretores foram ao Japão, conheceram empresas de excelência em qualidade total, e todas elas falavam que tinham usado como base para a qualidade total e para o TPM o próprio 5S. Entendi. E, na época, não existia literatura aqui no Brasil. Então, a nossa empresa... ela conseguiu o direito de traduzir um livro de uma empresa chamada Nippon Zeon, esse livro escrito por 3 engenheiros. E essa empresa, ela conta a história que ela começou a implantar o TPM, e o TPM não avançava, porque o nível do 5S não era bom. Então, eles resolveram dar uma parada no TPM, hibernaram, como a gente fala na linguagem técnica, e começaram a fazer um projeto focado no 5S. Quando eles chegaram no nível de excelência do 5S, eles voltaram a implantar o TPM, e aí eles conquistaram o chamado prêmio TPM do JPM com muita facilidade. Então, isso aí chamou a atenção da nossa diretoria, a gente traduziu esse livro em 92, e eu, particularmente, fazia parte de um grupo de estudo desse livro, para a gente entender profundamente os conceitos e a metodologia de implantação. Claro que a gente fez adequação
para uma cultura ocidental, depois uma cultura brasileira, depois uma cultura baiana, e depois uma cultura do polo petroquímico de Camaçari, onde essa empresa estava inserida. E de lá para cá, eu venho fazendo melhorias naquilo que eu vejo que acontece nas empresas, né? Então, eu particularmente agradeço muito às empresas, porque para mim as escolas são empresas, e quando eu falo empresas, eu estou falando pessoas. Então, pode ter assim, a certeza, Noel, eu não estou falando isso com falsa modéstia, mas 80% a 90% do material que está no livro em termos de conteúdo é mérito das empresas que eu fiz os trabalhos e que eu fui experimentando, né, a metodologia. Entendi. E, claro, 10% é um pouco de criatividade minha, né? Por exemplo, os critérios de avaliação, até que ponto eu posso melhorar esses critérios. Mas, sem falsa modéstia, eu agradeço muito às empresas aqui da América Latina, que ao longo desses 21 anos, trabalhando com essas empresas, fora do país, inclusive, é que eu fui tendo mais informações, o material de apoio que você recebe, 90% desse material de apoio são materiais fornecidos pelas empresas, não sou eu que crio. E eu acho, Noel, assim como eu gosto de tanto assistir cursos, como também ler literaturas, quando o autor disponibiliza seu conhecimento, e eu gosto disso, porque a gente aprende, eu tento fazer o mesmo com relação às pessoas, né? Então, você sabe muito bem, disponibilizo muito material gratuito no LinkedIn, no YouTube. Se você vai no meu YouTube hoje, tem no mínimo mais de 300 vídeos de curta duração. O meu site tem 2 portais de 5S-TPM com informações gratuitas lá disponíveis. Os e-books que são comercializados são valores insignificantes pelo conteúdo. Tem livro de R$10, de R$15. Sim. Né? Ou seja, por 12 cafezinhos você compra um livro que fala sobre manutenção planejada, manutenção autônoma. E as pessoas que são leitores do meu livro são pessoas, de qualquer maneira, você sabe disso, que têm um nível técnico, um nível de escolaridade, não é, mais avançado. Significa que são pessoas que têm condição financeira de adquirir esse livro. Porque também não adianta uma pessoa com baixa escolaridade querer ter acesso ao livro, porque a linguagem que a gente tem lá do 5S do TPM em termos de metodologia, exige uma formação acadêmica mínima para isso. Sim, concordo. Né? Então, são livros muito acessíveis. Então, para você ter ideia, tem um pacote de livros de 5S que, se você comprar todos os meus e-books de 5S, que são 8 e-books, totaliza, no mínimo, mais de 700 páginas, você consegue comprar isso aí por R$68. Né? De TPM, todos os e-books de TPM dá mais de 1.000 páginas, inclusive com ilustrações coloridas, tabelas, anexos. Você consegue comprar tudo isso aí por menos de R$90. Então, são valores muito acessíveis, né, para a riqueza de material que tem. Então, esses cursos estão acessíveis, né, para você fazer à distância. Então, está aí passando no rodapé aí o site. E para quem quiser comprar livros, quem quiser comprar e-books, quem quiser comprar o curso para baixar, aí eu tenho um site oficial nosso, que é pdca.com.br, e lá tem uma loja virtual que você compra todos os meus produtos, além de ter informações lá sobre o meu trabalho, né? Quais são os cursos que eu ofereço presencialmente, e muitos outros materiais informativos tem lá nesse site, que inclusive está em espanhol. Entendi. Muito bem, Noel. Agora, você que fez o curso deve ter estudado bastante, sua esposa deve ter tido muita paciência, né? Porque como você trabalha, né? Não é, você trabalha para uma empresa, seguramente você teve que fazer o curso quando estava no seu horário de descanso. Sim. Então, eu queria que você também relatasse quais foram, assim, não, eu não diria dificuldades, mas o nível de dedicação que você teve para fazer esses 2 cursos que fizeram com que hoje você seja o único do Brasil a ter 2 certificações de consultor pleno dadas diretamente por mim, 5S e TPM. Quais foram os desafios, quais foi o nível de dedicação que você teve que ter para poder fazer esses cursos? Olha, Haroldo, vou ser bem sincero. Primeiro, a pessoa tem que gostar muito do 5S TPM. Primeira coisa, né? Porque você vê o e-book, você vê os vídeos, aí tem um material para você ler depois, Então,
O curso, como você falou, ele é bem pesado, ele é bem forte, né? Por quê? Porque você vai sair ali já preparado para aplicar treinamento, para dominar, né? Para replicar, né? Ser um multiplicador realmente. Então, se a pessoa não gosta do tema ou está fazendo forçado, porque a empresa está obrigando, né? A pessoa vai ter várias dificuldades. Agora, como eu já era uma sede que eu tinha, né? Era um anseio muito forte que eu tinha de mergulhar nessas metodologias, para mim foi muito uma experiência maravilhosa. Eu tenho outras certificações também profissionais, uma de projetos, mas assim, não tem, né, nem se compara com o nível de prazer mesmo que deu em fazer essa certificação, né? Por Certo. exemplo, questões, todo mundo, a gente vê no LinkedIn, todo mundo diz que sabe 5S, né? Todo mundo sabe. Por exemplo, uma questão, um mural desatualizado, qual o senso que é? Diretores e gerentes, eu audito o quinto senso, o Shitsuke, né? São questões como essa que as pessoas se travam, e o nível de fracasso do 5S, depois nós vamos falar de TPM, ele é muito elevado, né, Haroldo? Você tem Sim. falado isso aí inúmeras vezes. E eu vejo que o responsável, é lógico, aquele ranking lá que você fala, né, que primeiro é os supervisores, depois os gerentes, depois o número 1, né, do 5S. E falando em número 1, queria mandar um abraço lá para o João Vitor, lá da gráfica, ele é o número 1 do 5S, é o meu gerente. Ele abraçou a ideia, né, hoje o 5S está lá no planejamento estratégico da empresa, né? Então, isso é um fator de sucesso muito legal. Mas, assim, eu vejo que o 5S ele é muito simples, né, Haroldo? Mas você tem que ter um amor muito grande pela ferramenta para poder implementar, acreditar nessa ferramenta que vai dar certo, porque você vai estar a todo momento fazendo conscientização de líderes, conscientização de operadores, né? Você vai ter que fazer reciclagens. E aí você tem que trazer coisas novas dentro daquele senso. Por exemplo, uma empresa que já está com nível avançado de quarto e quinto S, você não vai ficar explicando os 3S, você vai falar mais das sistemáticas de desenvolvimento, né, das sistemáticas de manutenção e limpeza, de plano de ação, de sugestões de melhoria. Então, você tem que ter esse entendimento dos mecanismos do senso. E está sempre ali, podendo trazer algo novo, que o pessoal, quando senta para, o 5S de novo, né? Ou Sim. qualquer um outro assunto, né? Quando ouve muito, que nem hoje lá nós estamos implementando a LGPD, né? Então, o pessoal, reunião de LGPD, o pessoal já fica meio que cansado, né, de ouvir o mesmo assunto. E o 5S é a mesma coisa. Você tem que ter aquela empolgação, né, de trazer algo novo dentro do 5S. Não adianta você falar de ISO 9000, né, Haroldo? Sim. 5S tem que falar de 5S. Claro, A claro. origem, falar um pouco da origem, falar sobre as pessoas, que o foco é nas pessoas, né? 5S, o foco é nas pessoas. Por mais que o ambiente melhore, mas os hábitos que têm que ser mudados. Sim. Então, Noel, você falou uma coisa interessante aí, porque, olha só, na prática, se a gente está falando principalmente de empresa privada, qual é a sim, pessoa mais comprometida com os resultados da empresa? É o número 1, concorda? sim, com certeza. Porque há uma certa crítica de que o número 1 não compra a ideia do TPM, não compra de verdade, né? Não prioriza em relação a 5S TPM. Só existe um motivo para isso, é o desconhecimento, né? Desconhecimento. Exatamente. Porque se o cara, ele é, assim, ele é o mais comprometido com a empresa, porque a sobrevivência dele depende da sobrevivência da empresa, diferente à medida que você vai baixando o nível de hierarquia, não tem essa relação tão forte entre empresa e o empregado comparado com quem está na alta direção, só existe um motivo para a direção não estar comprometida com o 5S, com o TPM, é o desconhecimento do que seja o 5S Sim, e o desconhecimento do que seja o TPM. sim, Então, sobre 5S, você falou bem aí,
A minha conclusão, ao longo desses 31 anos de experiência com o 5S, é que gerentes, diretores, que têm, inclusive, sistemas de gestão implantado, como WCM, como tem lá Lean Manufacturing, qualidade total, não sabem o que é 5S. Eles acham que 5S é um programa de organização e limpeza, um programa de estética, um programa que deve ser feito ou como uma campanha, ou ser feito quando dá tempo para fazer. Eles não vinculam 5S, por exemplo, com segurança comportamental, não, com a questão de redução de custo, com cumprimento de prazo, com confiabilidade de equipamento, com produtividade, com redução de estresse, com motivação das pessoas, como base para sistemas de gestão e até mesmo certificações ISO. Porque se eles enxergassem dessa maneira, seguramente a gente teria, primeiro, uma adesão muito mais forte, verdadeira, e um nível de êxito muito mais avançado do que esses 98% de fracasso que a gente tem nas empresas que tentam implantar 5S. Eu estou falando em empresas de médio e grande porte, sim, onde várias delas aqui no Brasil são multinacionais. Então, nós só temos, Noel, a prática sistemática de todos os 5S em apenas 2% das empresas que implantam o programa. Exatamente. Tá certo? O TPM não é tão grande assim, o nível de fracasso, porque as empresas que implantam o TPM, elas têm um pouco mais de maturidade na decisão, tá certo? Pela complexidade que é o TPM. Então, enquanto a gente tem uma indústria que implanta, eu vou colocar em cada 20 indústrias que implantam 5S indústria, você vai ter uma que implanta o TPM. E quando eu falo em implantar o TPM, eu não estou falando obrigatoriamente implantar todos os pilares do TPM, mas algum pilar, sim, principalmente o pilar de manutenção autônoma. E não como sistema de gestão, né, Haroldo? Nem sempre precisa ser como... Com os pilares, né? No mínimo os pilares técnicos do TPM. Agora, Noel, eu queria saber, você fez um trabalho para cada curso de consultor pleno, 5S TPM, você fez trabalhos práticos. Certo. Eu queria saber de você qual foi sua experiência em fazer esses trabalhos práticos, para que quem está assistindo essa nossa gravação possa entender mais ou menos que trabalhos são estes. O trabalho prático do 5S foi um plano de readequação no lugar onde eu trabalho, né, na empresa que eu trabalho. Um plano de readequação do 5S, porque a pandemia afetou demais a área gráfica. Então, nós tivemos um retrocesso nas pontuações, nós tivemos alguns desligamentos, né, que foram feitos, a empresa teve que se reestruturar. E o 5S ficou sem auditoria, né, acabou caindo aí um tempinho no esquecimento. Aí, com esse treinamento, com essa certificação, com esses novos conhecimentos que eu adquiri, eu consegui fazer um plano de readequação, que foi aprovado por você, né, Haroldo? E a experiência que eu tive foi, assim, coisas que eu achava que sabia e realmente eu não sabia nada. Por exemplo, 1.3, 1.4 dos critérios de avaliação, do CEIRI, né, eles têm que andar juntos, né, Haroldo? Eu achava que poderia... Então, já passei imediatamente para os auditores, né? Mudei totalmente a forma que os auditores escreviam o relatório de auditoria, né? Que tem que ter produção P1, né? Produção P2, lá no relatório. Sim. Então, isso foi, nossa, melhorou muito lá, né? Os auditores gostaram, né? Ficaram mais motivados. A conscientização do líder, você sempre bate na tecla, né, Haroldo? Tem que conscientizar os líderes. Claro, claro. Gastar mais tempo com os líderes do que os auditores. E antes nós fazíamos errado. Nós gastávamos muito. Eu sempre comparo, Noel, como você falou no início, que a conclusão sua é que 5S é um processo educacional. Sim. Eu não quero comparar com isso um auditor com um policial. Por favor, está longe disso. Sim. Tá? Mas vamos só para efeito de ilustração aqui fazer a comparação. Nós temos um processo de, vamos dizer assim, de cidadania em uma sociedade, nós temos a necessidade de educar as pessoas, mas também temos a necessidade de monitorar o comportamento das pessoas. Para isso, em todo lugar do mundo, por mais desenvolvido que seja, você tem o policial militar, que é justamente para fazer o monitoramento do comportamento em prol do bem comum, não é? Inclusive, agora, né, Haroldo, você tem um vídeo
muito antigo aí, da década de 90, né? Que você dá todo o procedimento de auditoria, né? É verdade. Esse vídeo eu anotei, tem todo ele anotado. Eu criei o procedimento através daquele vídeo lá. Esse E vídeo você eu tem deixei. que, você tem que pôr no relatório apenas o que o auditado concorda, né? Isso. Qual é a postura com 3S, postura com 5S, o domínio a bagagem que o auditor tem que ter. Sim. Então tá tudo aí disponível, né? Tá no canal do YouTube aí, do seu canal, Sim. tá aí disponível. É um vídeo antigo, com baixa resolução, né? Dou Baixa muito resolução. valor para aquele vídeo lá, viu? Não exclui ele, Muito não. bem. Não, por favor. Então, Noel, só concluindo aí a comparação que eu estou fazendo, se você quiser educar, não é, as pessoas da fábrica, da empresa, para a prática do 5S, é a comparação. Você tem que investir muito mais na conscientização, na questão de educação, o convencimento junto à liderança, do que você investir no monitoramento, que é a qualificação do auditor. Aí, comparando aí, é como se você tivesse que investir na escola, na família, para educar os filhos, que vão ser no futuro cidadãos, e, claro, você não precisa investir tanto no policial, investe mais no professor, investe mais na família. E, claro, você tem um pequeno investimento no policial, para fazer o monitoramento do comportamento, é a mesma coisa. Infelizmente, Noel, hoje não, há muito tempo, de maneira acumulada, o produto meu mais procurado, inclusive acabei de fazer uma proposta aqui para um cliente de Vinhedo, é o curso de auditores de 5S. Então, eu queria que a cada curso de auditores 5S viessem 4 cursos ou palestras para lideranças. Liderança. Mas eu tenho, às vezes, o inverso. A cada 10 cursos que eu vendo, que eu executo de auditores, para cada 10 cursos eu tenho uma palestra de 1 hora para lideranças. Então, significa que a empresa está querendo fazer o 5S acontecer baseado numa alta qualificação dos auditores e num processo de auditoria cada vez mais criterioso. Sim. Quando poderia a empresa investir mais na sensibilização, na capacitação da liderança de todos os níveis, que são eles os mais beneficiados com a prática do 5S, e são eles aqueles que têm mais capacidade também de conscientizar e também de oferecer as condições adequadas para que sua equipe ela pratique o 5S. Tanto é, né, Haroldo, que os auditores, no o ranking do fracasso que você criou no seu livro, ele está lá em último lugar, né? O auditor. Claro. Em último lugar. Apesar de você ter uma qualidade de auditoria boa, é fundamental eles dominarem os critérios, né? Claro. Mas isso vai muito, na minha opinião, vai muito do gestor do 5S. Né? Certo. Mas eu prefiro vamos colocar aqui só para efeito de comparação. Eu prefiro que um líder ele seja nota 9 na eficiência de fazer o 5S acontecer na sua área, e o auditor seja nota 5, do que a gente ter um auditor nota 9 e um líder nota 5. Sim. Entendeu o que eu tô dizendo? Outra coisa, né, Haroldo? Os auditores internos de 5S, eles não são processadores da Intel, né? Sim, sempre digo isso nos treinamentos. Eles são suscetíveis a ele, ainda mais que o 5S não é uma ciência exata, né? Não é algo exato. Então, varia muito. Tem aquele auditor que ele é mais benevolente, tem aquele que é mais criterioso. Você já deve ter passado muito por isso, claro, né? Claro. Então, o pessoal, às vezes, joga a culpa nos auditores, mas aí a gente vai lá, debate e confronta, mas no fim acaba dando tudo certo. Mas hoje lá, graças a Deus, na gráfica, nós estamos, o foco maior tem sido os líderes. Né? É isso mesmo. Noel, agora com relação ao trabalho prático de TPM, como é que foi o trabalho? TPM, então, foi assim, foi um desafio também. O 5S, como eu dedicava mais tempo, né, no dia a dia, ficou um pouco mais fácil, mas o TPM ele foi bastante difícil, porque eu sabia que eu ia ter que enfrentar o pessoal da manutenção, enfrentar entre aspas, né? Que eu ia ter que vender o peixe lá para manutenção também, por causa da manutenção autônoma, que eu ia precisar muito deles, da manutenção planejada.
E é uma área nova, né, Haroldo? Eu sempre trabalhei na área da qualidade. Aí você vai entrar para a área da manutenção também. Então, os vídeos eu tinha que rever, né, o e-book. Eu lia no e-book, lia na Bíblia do TPM também, né? Então, para eu poder dominar, para não ser questionado, para não levar a ferramenta também ao descrédito. E são 9 pilares. Imagina, cada pilar tem pilar que tem 10 etapas, né? Sim. Melhoria específica, melhorias do projeto, manutenção autônoma, né? E aí, manutenção da qualidade. Então, você ter todos esses pilares aí na cabeça, né? Dominar as etapas, foi bastante desafiador. Aí eu montei um plano, né, de implantação, aqui de 4 pilares, que era de melhorias específicas, com as etapas, né, que estão no livro, manutenção autônoma, educação e treinamento e melhorias do projeto. E o que eu achei, assim, o pilar que eu mais gostei, que eu achei muito interessante, que é o pilar mais ignorado, né, que você diz, né, Haroldo, é o de melhorias no projeto. Sim. Que é uma coisa, assim, que não está na nossa cultura, né, de você pensar lá na morte do equipamento, né, lá na frente, tempo de ciclo de vida, né, do equipamento. Isso. Então, foi um pilar, assim, que eu achei mais espetacular mesmo, foi o pilar de melhorias no projeto. Se a gente realizar as melhorias, né, na máquina, se a gente tem uma máquina similar, a gente vai comprar a máquina já com melhorias, isso traz uma redução de custo enorme. Então, assim, eu achei espetacular esse pilar. Muito bem, viu, Noel? Agora eu queria concluir, para não abusar muito da sua boa vontade, aí fique bem à vontade, você sabe muito bem, eu quero falar isso aqui no ar, que a gente não combinou nenhum tipo de resposta, apenas nós combinamos as perguntas para você ter mais ou menos ideia do que eu ia perguntar, mas as respostas, você ficou totalmente à vontade, nós não combinamos nada as respostas. Então, eu queria que você falasse agora para a pessoa que tem um certo interesse de participar de um curso como esse, ou desses 2 cursos também, o 5S TPM, que recomendações você daria para essas pessoas, primeiro, antes de fazer o curso, e durante o próprio curso que a pessoa vai fazer? O que é que você recomendaria para eles? Haroldo, só voltando aqui, eu acabei não falando da análise de OE, né? Que também é O super OEE, tem importante. razão. Tem razão, Então, né? o OE quebrei um paradigma aí, né? Porque eu achava que as manutenções preventivas entrariam em cálculos de processos seriados. Então, isso foi maravilhoso ter descoberto isso. E a gente fez a mudança lá no software que nós temos lá na empresa, e isso já está rodando. Então, isso foi através de um treinamento, entendeu? Através de um conhecimento aí que a gente conseguiu. E lá, assim, a gente está empenhado em atuar na disponibilidade. Você viu lá no trabalho que teve várias oportunidades de melhoria. Sim. A área gráfica, o tempo de setup é bastante complicado, é bastante delicado, né? Às vezes tem que pôr um espiral, um caderno, uma agenda. Sim. Então, o tempo de setup é bastante, assim, trabalhado lá. Então, nós fizemos a análise do OE, e essa análise que eu apresentei nessa certificação, ela serviu como base de implementação da ferramenta SMED, que é troca rápida de ferramenta. Isso. Nós vamos implementar lá. E legal. aí, sobre a recomendação, Haroldo, dos profissionais, o que eu falo? O gestor de 5S, ele precisa, o profissional da qualidade, ele tem que conhecer a certificação 5S, ele tem que buscar quebrar esses paradigmas, né? Achar que 5S é housekeeping, né? Então, a recomendação é que procurem fazer a certificação, procurem ter esse título. Os profissionais de RH também comecem a exigir também essa certificação, porque vale muito a pena, né? A certificação 5S eu posso perder ela a qualquer momento. Alguém pode, né, Haroldo? É um título, né? É um título. Um título válido. E de repente, você fazer algo que não esteja de acordo, alguém denunciar, sei lá, eu posso perder minha certificação, é um título, então isso assegura o profissional a fazer a coisa certa, a fazer nada improvisado, né? Então, hoje, com o título da certificação 5S TPM,
me dá uma garantia, assim, que eu estou fazendo. Quando eu faço uma reunião, um treinamento, isso me ajuda muito, né? Então, Sim, principalmente o engenheiro de produção, que trabalha na área de manutenção, área de qualidade, tem que conhecer os pilares, né, a metodologia TPM, e o curso aí, assim, recomendo com todas as forças mesmo. Se você certo. ainda não tem as condições de fazer a certificação, programe-se para um dia fazer ela. E outra, no site do YouTube, do canal do Haroldo, tem muito material. Tem material suficiente para você implementar as duas ferramentas tranquilamente. Mas Sim, aí, se você quer um reconhecimento, quer assim, a certificação, ela te dá uma garantia, né? Você evita confrontos, você evita questionamentos. Então, ela te dá essa garantia. Então, daqui a 3 anos tem que renovar. Então, é um conhecimento que está sempre ali. Você sabe que sempre vai ter que dominar, sempre vai ter que atuar em cima. Então, o consultor pleno de 5S, eu recomendo fortemente para os gestores de 5S, né? Então, um gestor de 5S deve conhecer a metodologia de certificação 5S, profissionais da área da qualidade, né? Porque, com certeza, se o 5S não for encarado como um processo, uma filosofia de vida, né, Haroldo? Um processo sim, educacional, sim, comportamental, não vai sim, ter os resultados que a ferramenta pode oferecer. sim, perfeito. Né? Vai ficar ali em meros reparos, né, em campanhas, né, Haroldo? Vai ficar somente Sim, nisso. Agora, do consultor pleno de TPM, também os profissionais que atuam em empresas que têm um sistema de gestão de TPM já, né, ou que querem implementar, que nem a nossa lá, nós vamos implementar junto com uma ferramenta que veio lá da Rodia, que é a TEC, Total Equipment Care, então vai trabalhar em paralelo com essa ferramenta. Então, a ferramenta, ela proporciona, assim, ao profissional uma base, né, para novos programas. Então, isso eu recomendo fortemente mesmo. Todos os treinamentos, essa certificação, essas duas certificações. E aí eu me coloco à disposição no meu LinkedIn, se precisar de alguma dúvida, alguma recomendação extra, alguma pergunta sobre o curso que talvez não tenha faltado aqui, tá? Eu estou à disposição aí, profissional, me procurar, certo? Legal, Noel. Só lembrando, né, Noel, que, por exemplo, você, ao concluir esse curso, você recebeu, tanto de 5S como TPM, Noel, todo o meu acervo Isso. de material, todo o acervo meu acumulado durante esses 31 anos, dentre os quais 26 anos de consultoria em várias empresas. Então, o mesmo material que você tem, Noel, de 5S, TPM, é o mesmo material que eu tenho e que eu dou Sim, consultoria às empresas. Não tem nenhuma coisa que eu tenha que você não tenha de material de apoio, tá? Outra coisa importante é que não existe nenhum tipo de relação comercial sim, as pessoas, ao fazerem esse curso de consultor pleno de TPM de 5S comigo. Não tem nada de prestar contas, de comissão. Não, a pessoa tem a vida própria dela, ela pode usar o meu nome porque ela está com certificado, ela tem o acesso direto a mim, como você tem, Noel. Você tem acesso a mim dia de sábado, domingo, à noite, como você fez e faz, e a atenção minha mesmo. Por isso, inclusive, que eu limito a quantidade de pessoas que aham, participam vamos dizer assim, a cada mês. Eu fico limitando porque eu quero dar o apoio, mesmo porque quando eu faço um curso também, eu gosto de receber um apoio de um determinado fornecedor. sim, Então, eu limito essa quantidade de pessoas para que eu possa dar o apoio. Eu não faço desses cursos, você sabe muito bem disso, algum tipo de necessidade de ordem financeira para pagar as minhas contas, porque eu já faço meus trabalhos convencionais. Então, não tenho com esse curso aquela necessidade de vender, vender, vender a qualquer custo e perder qualidade, perder o contato com quem está fazendo. Então, você é testemunha disso, né? Todo o apoio que você recebeu diretamente de mim, através do WhatsApp. Dificilmente você passou alguma pergunta para mim ou tentou fazer contato comigo
que teve que aguardar mais de um dia para receber meu retorno. De forma alguma. Tanto é que eu mandei o trabalho no domingo, né, Haroldo? Sim. No domingo à noite você já tinha corrigido. É isso domingo. mesmo. Mas eu só consigo fazer isso, Noel, porque eu faço essa limitação de inscritos. Sim. Né? Então agilidade também no suporte, né? Isso aí também, sem sombra de dúvida. Bom, quem conhece o seu trabalho aí sabe, né? Que você vive aí a autodisciplina, né? O quinto senso, tudo que você faz. Muito bem, Noel. Eu queria, desde já, mais uma vez, agradecer a sugestão que você deu lá atrás para eu desenvolver esses dois produtos, que são produtos hoje diferenciados no mercado, curso certificado de consultor pleno de 5S e consultor pleno de TPM, certificado diretamente por mim. A sugestão foi sua, coloquei em prática. Agradeço pelo depoimento que você está dando aqui, gratuitamente, de maneira voluntária, não combinamos nenhum tipo de resposta para você dar, você fez isso voluntariamente. E parabenizo mais uma vez ao seu esforço, ao profissional que você é. A gente se tornou amigo, né, ao longo desse tempo. Você sempre está presente nas minhas lives, nos meus posts que eu faço no LinkedIn, então desde já agradeço a você por isso. E mais uma vez, parabenizo a você pelo profissional que você é. Casualmente, você trabalha numa empresa que hoje o CEO da empresa foi o meu cliente da Rodia em 1997, quando eu comecei a fazer o trabalho de consultoria para a Rodia. O primeiro trabalho que eu fiz foi através do Luiz Aboto, que hoje é CEO da sua gráfica, uma pessoa que tem uma experiência imensa, um profissional altamente competente, e fico feliz dele estar aí com vocês, porque é um profissional que tem uma bagagem imensa, até internacional, vindo da própria Rodia, trabalhou para a Fundação Dom Cabral, né? Então, eu fico muito confortado em você, que é um profissional dedicado, estar aí trabalhando numa empresa cujo CEO é o Luiz Aboto. Então, agradeço desde já, Noé, parabenizo a você pelo profissional que você é. Imagina, Haroldo, eu que tenho a agradecer aí por tudo que você proporcionou, né? Só tenho a agradecer, não tem nem palavras aí para falar o tanto que você me ajudou, né? Se não fosse essa metodologia aí que você mergulhou, né? Que você trouxe para nós, né? Esse legado aí que você vai deixar o dia que você partir, né? E para futuros profissionais, Sim. isso aí não tem valor, né? Não tem nem como mensurar isso. Né? Obrigado, Nós tínhamos que ter vários outros Haroldos Ribeiros aí, né? Um cara que está sempre ali focado, né, em 5S TPM todos esses anos, tem material disponível aí à vontade. Hoje só não implanta quem não quer. Quem não quer, não tem vontade, não consegue implementar. Mas o material está tudo aí, né? E aí são ferramentas que vão melhorar a lucratividade, né? A produtividade da empresa. Ferramentas antigas já, né? Que hoje nós já estamos falando de indústria 4.0. A ferramenta do 5S iniciou lá na década de 50, né? A TPM final da década de 60. Então já era para nós termos mais empresas referenciais, né, nessas metodologias. E hoje, infelizmente, se um profissional vem falar comigo de 5S, eu pergunto para ele, você conhece o Haroldo? Não conheço. Então, você precisa conhecer. Aí você vai aprender realmente que é 5S, que é TPM. Obrigado, viu, Noel? Mais uma vez agradeço a você. Vocês estão assistindo essa gravação. Ela foi feita no dia de hoje, dia 15 de julho de 2021, entre 8 horas da noite e 9h30 da noite, tá? Só para vocês terem uma referência. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista. E como falou o Noel, está falando lá de Catanduva, perto lá de São José do Rio Preto, mais ou menos aí 1 hora de veículo de lá. Então, Noel, mais uma vez, muito obrigado. Fica sempre com Deus. Estamos conectados. Eu que agradeço. Um abraço, Haroldo. Tudo de bom, Deus te abençoe sempre. A nós todos, Noel. Fica Amém. com Deus. Tchau. Obrigado.